Será que a fonte secou? Transmissora Paulista, ou mais conhecida como TRPL4, não anuncia dividendos desde 2021. E muita gente já tem falado que tem abandonado o ativo para investir em fundos imobiliários, já que eles pagam dividendos mensais. Mas será que esses dividendos mensais fazem toda a diferença no longo prazo? E por isso eu vou te mostrar na prática uma lista com 5 fundos imobiliários que pagam dividendos mensais e a Transmissora Paulista, que paga em média de 3 a 4 vezes analisando o seu histórico. Será que em um período de 10 anos, com aportes de R$500 por mês, esses dividendos mensais vão fazer a diferença? Quem você acha que entregou melhores dividendos em um período de 10 anos? Eu sou o Rodrigo, o Bombeiro Investidor, e hoje vamos falar de Transmissora Paulista. A única coisa que eu te falo é que os dividendos referente ao exercício de 2022 está garantido. Pode ficar tranquilo, pois está escrito no Estatuto Social, mas é importante você diferenciar ano de 2022 do exercício de 2022, pois considerando o exercício a empresa pode anunciar dividendos até no quarto trimestre de 2022, que geralmente costuma ocorrer em fevereiro, e de acordo com o seu estatuto social, ela garante um mínimo que seja maior entre 359 milhões e 25% do seu lucro líquido do exercício IFRS. Porém, a ISA-CETIP adota como prática a distribuição de no mínimo 75% do seu lucro líquido regulatório, que está sujeito à aprovação em assembleia, limitado à alavancagem de 3 vezes dívida líquida EBITDA, com a possibilidade de pagamento de dividendos intercalares. E como será que está a dívida da Transmissora Paulista considerando os 9 primeiros meses de 2022? Será que ela se encaixará nessa proposta de distribuir no mínimo 75%? É isso que vamos saber no vídeo de hoje. Para quem não conhece, a ISA-CETIP é uma gigante, pois cerca de 30% da energia do país passa pelas suas linhas de transmissão. Hoje ela tem 21 mil quilômetros de linha entre em construção e também as em operação. E se você está assistindo esse vídeo, com certeza é porque a Transmissora Paulista, ou TRPL4, trouxe energia até a minha cidade, pois cerca de 92% de toda a energia do estado de São Paulo passa pelas suas linhas de transmissão, mostrando que a empresa é uma gigante do setor de transmissão e, diferentemente do que todo mundo imagina, essas empresas não ganham pela quantidade de energia que passam pelas suas linhas de transmissão, e sim pela sua disponibilidade. E historicamente a Transmissora Paulista vem com uma disponibilidade acima de 99%. E essa é a força do setor de transmissão de energia, pois a sua remuneração pela disponibilidade das suas linhas de transmissão é reajustada anualmente pela inflação, fazendo que essas empresas tenham receitas previsíveis, uma forte geração de caixa e, consequentemente, uma distribuição de dividendos sólida e consistente. E o histórico da empresa mostra isso, pois, de acordo com esse histórico, desde 2007 a empresa não deixa de anunciar dividendos em nenhum ano sequer, com um payout elevadíssimo, e 2022 não será diferente, mas muito cuidado com o ano de 2022, com o exercício de 2022, pois o seu resultado anual virá por meados lá de fevereiro, e até lá a empresa pode anunciar esses dividendos referentes ao exercício de 2022. Já o seu lucro dos 9 primeiros meses de 2022 acabou sendo impactado. Na comparação com os 9 primeiros meses de 2022, o resultado financeiro foi negativo, muito impactado pelo aumento da dívida bruta devido a novas captações junto ao BNDES, as novas emissões de debêntures e também pela elevação dos indexadores da sua dívida, principalmente o IPCA. Isso fez que a empresa apresentasse um lucro líquido regulatório nos 9 primeiros meses de 573 milhões e um lucro líquido IFRS de 1.719 milhões. E sem falar da sua RBSE, que teve algumas alterações, e de acordo com o antigo fluxo, que seria 2021-2022 cerca de 2 bilhões, teve com essa nova alteração e o novo fluxo da RBSE caiu de 2 bilhões para 1.152 milhões, mas um ponto importante que foi alongado, pois ele iria cair de forma brusca em 2025-2026, mas foi alongado aí para 2027-2028. É importante que a gente analise a sua dívida líquida EBITDA, pois com ela sabemos se a empresa irá ou não se encaixar nessa nova política. Mas é importante destacar que é considerando apenas os 9 primeiros meses de 2022, pois caso no quarto trimestre, com o resultado anual, a sua dívida líquida EBITDA ficar abaixo de 3, consequentemente ela pode acionar essa política de no mínimo 75% do seu lucro líquido regulatório. E como ele não se encaixa no momento,
vamos fazer algumas simulações, como a empresa informou, dividendo mínimo que seja o maior valor entre 359 milhões e 25% do seu lucro líquido de exercício IFRS. É importante lembrar que isso é só considerando até os 9 primeiros meses de 2022, pois até o quarto trimestre, que provavelmente deve vir no mês de fevereiro, isso pode se alterar. E os investidores de Transmissora Paulista ainda aguardam o mês de dezembro, pois historicamente a empresa costuma anunciar dividendos. E não é à toa, 2019, 2020 e 2021 a empresa anunciou dividendos com a Datacom no mês de dezembro. E historicamente ela tem uma média de 3 a 4 anúncios ao ano. E de acordo com o exercício de 2022, considerando apenas os 9 primeiros meses de 2022, temos como ter uma noção do dividendo mínimo aí que ela pode distribuir. Lembrando que está no seu estatuto, valor que seja o maior entre 359 milhões e 25% do seu lucro líquido IFRS. Lembrando, considerando apenas os 9 primeiros meses. O seu lucro líquido IFRS nos 9 primeiros meses de 2022 será na casa de 1.719 milhões. 25% de payout, dividido pela quantidade de ações que ela tem em circulação, irá garantir um dividendo mínimo de 65 centavos por ação. Lembrando que pode ser dividendo ou JCP, caso seja JCP, tem incidência de imposto de renda. E de acordo com a cotação atual, pode dar um yield aí bruto de 2,73%. E de acordo com os 359 milhões que se encontram no seu estatuto social, dividido pela quantidade de ações em circulação, um dividendo de 54 centavos por ação, um yield de 2,27%. E esse é o dividendo mínimo aí, de acordo com os 9 primeiros meses. Mas lembrando que falta o quarto trimestre do exercício de 2022, que está previsto para fevereiro de 2023, para termos uma certeza do valor exato que essa empresa irá anunciar. De acordo com o dividendo mínimo, temos aqui um yield aqui baixíssimo, entre 2,2 e 2,7. Como a Transmissora Paulista está sem anunciar dividendos desde 2021, muita gente está ansiosa com um novo anúncio, acaba se perguntando se os dividendos dos fundos imobiliários mensais fazem a diferença, visto que a empresa aí já está há um bom tempo sem remunerar os seus acionistas. E vamos simular aportes mensais de R$500 nos últimos 10 anos reinvestindo nos dividendos. Lembrando que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esses aportes de 500 mensais na TRPL4, nesse período, o valor que saiu do nosso bolso, valor investido 61 mil. Nesse período, teríamos acumulado um patrimônio de 168.910, de acordo com a cotação que eu gravo esse vídeo. Nesse período, teríamos acumulado dividendos de 54.267,72 e uma média mensal em 2022 de R$ 84. Lembrando que ela anunciou dividendos no ano anterior, no mês de dezembro, e o pagamento foi em 2022. Então, teríamos um valor baixíssimo de dividendos em 2022. E no acumulado desses últimos 10 anos, será que a Transmissora Paulista ficou atrás dos fundos imobiliários? É o que vamos ver na prática. Notem aqui que ela ficou em primeiro lugar, pois no acumulado, com esses 5 fundos imobiliários, aí você fala, bombeiro, esses 5 fundos imobiliários eu não acho os melhores, mas é importante destacar que dificilmente a gente encontra em fundos imobiliários que tem um histórico de mais de 10 anos, e esses são um dos poucos que existiam há mais de 10 anos atrás. O valor investido foi o mesmo nesses 6 ativos. Notem que no quesito dividendos, no acumulado, a Transmissora Paulista entregou 54.267,72. Já o MXRF, 47.654,25. Em terceiro lugar, temos o VRTA com 47.574. Em quarto lugar, HGLG, que acabou me surpreendendo e muito, com 42.874,25. Em penúltimo lugar, BSF F11, 33.794. Em sexto lugar, HGRE, com 30.709,56. E não só os dividendos foram melhores da TRPL4 no acumulado, mas era de se esperar que ela entregasse um melhor resultado quando consideramos patrimônio acumulado. E o que me surpreendeu foi o MXRF, pois teríamos terminado com um patrimônio de 114 mil, ele só ficou atrás do HGLG 11, com um patrimônio de 126.394. Isso mostra que nem sempre dividendos mensais fazem a diferença no longo prazo,
pois pegando Transmissora Paulista, mesmo não pagando mensalmente, no acumulado ela entregou melhores retornos do que esses 5 fundos imobiliários em um período de 10 anos. Então é importante você saber as diferenças entre fundos imobiliários e ações. E nem sempre dividendos mensais garantem melhores retornos no longo prazo. E lembrando que resultados passados não são garantia de resultados futuros. E deixa nos comentários se você tem Transmissora ou esses 5 fundos imobiliários na sua carteira. E lembrando, esse é apenas um vídeo educativo e informativo e não é nenhuma recomendação de compra ou venda. Um abraço a todos e bons investimentos.